A esmola, a oferta de esmola em secreto traz recompensas públicas. A oração mais simples, pura e íntima é que traz grandes recompensas públicas. Jesus está estabelecendo uma motivação correta no nosso coração. Muitas vezes vemos coisas pequenas e achamos insignificantes. Ou queremos pegar coisas pequenas, simples, e queremos fazer delas grandes coisas diante dos olhos dos outros. Portanto, vós orais assim: Pai Nosso. Está falando de um pai. E a oração começa com intimidade. Pai Nosso. É meu pai, mas é nosso, porque há uma família, há irmãos. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu gosto do texto em que eles estão conversando e os discípulos pedem: nos ensina a orar. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Como eles devem se relacionar com o Pai. Aonde o Pai está. O poder do nome santo de Deus. A fazer a vontade de Deus como é feita nos céus. A chamar o seu reino. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade como é feita nos céus. Deus supre as necessidades espirituais. A identidade espiritual começa com a identidade espiritual, Pai Nosso. Com um lugar espiritual, os céus. Com um nome que está sobre todos os nomes, aquele que é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Fala ainda de fazer a vontade do Senhor, na terra como no céu. Fala do nosso pão de cada dia. Deus supre também as necessidades da alma e do corpo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia é crer e confiar que todos os dias o Pai dá pão. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. A libertação é um processo contínuo. A libertação é um processo coletivo. Muitas pessoas ainda não entenderam e acham que a libertação é um processo individual. Não. A libertação é um processo coletivo, familiar e social. A libertação para mim, quando eu perdoo dívidas, o Senhor me perdoa. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E devedores, como nós já bem falamos, não é só questão financeira, mas muitas pessoas estão endividados ou são devedores de um sentimento, de um amor, de um comportamento, de um abraço, de um carinho, de uma porta aberta e também financeiramente. Mas está falando de dívida no espírito, na alma e no corpo. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Interessante que o Senhor ensina a oração do Pai Nosso, e ele, ao terminar a oração do Pai Nosso e dizer amém, assim seja, ele não vai reforçar a questão do Pai, da paternidade. Ele não vai reforçar a questão local, o céu. Ele não vai reforçar a questão do seu nome, a sua santidade. Ele não vai reforçar outra coisa, nem o pão de cada dia, a não ser a questão do perdão das dívidas. Por quê? Porque o Senhor está tratando o interior.
O Senhor não está trazendo simplesmente um altar de sacrifício, em que o sangue vai cobrir o pecado e a pele vai cobrir a vergonha e a nudez. O Senhor não está simplesmente preocupado com vestes sacerdotais, com as franjas da roupa, com as trombetas e o público. O Senhor está preocupado com o coração, o interior. O Senhor não está mais preocupado com a religiosidade, com o cerimonial. O Senhor começa uma grande obra agora no interior. Não é o que você faz, mas é o que está no teu coração. Adultério agora não é se deitar com outra pessoa. Adultério agora é quando acontece aqui dentro, no coração, na mente, o desejo. O Senhor está tratando aqui dentro. Não é mais uma aparência, é uma essência que o Senhor quer colocar dentro de nós. Não é mais uma aparência, uma lei, um cerimonial. É uma vida, e a vida de Deus, que Ele quer colocar dentro do coração do homem. Ele não quer mais com o seu dedo escrever a lei em tábuas de pedra. Ele quer com o seu dedo expulsar demônios e escrever a nova lei da nova aliança nos nossos corações. Abra o seu coração. Feche os seus olhos só por um minuto. Não precisamos de revelação. Precisamos de um coração disposto a perdoar. Um coração disposto a se entregar. Não precisamos de mais um sinal, precisamos de um coração novo. Não precisamos de uma revelação, precisamos de uma reforma. O Senhor quer tocar no coração. Jesus disse: se os demônios são expulsos, é expulso pelo dedo de Deus. E se Deus com o seu dedo expulsa os demônios, isso significa que o seu reino chegou. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Deus com o seu dedo expulsa demônios e escreve a sua nova lei, que é a lei do amor, da misericórdia e da graça em nossos corações. Deixa Deus escrever. Deus já escreveu em tábuas de pedra. Deus estava escrevendo na areia quando trouxeram aquela mulher pega no ato do adultério. Ele escreveu em pedras, Ele escreveu na areia, mas Ele quer escrever no nosso coração. Perdoa seus devedores. É óbvio que o coração humano vai dizer: eu não devo nada, as pessoas me devem, eu não perdoo. Não precisa ter revelação para entender que Jesus nos ensinou a perdoar os nossos devedores, os nossos pais, a nossa casa, os nossos antepassados. O Senhor nos ensinou a perdoar os nossos irmãos, os nossos inimigos, e orar e abençoar eles. Não viver uma religiosidade. Abra os seus olhos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. O perdão começa de forma humana e natural, do homem para com o homem, para que Deus possa nos perdoar. Deus pode nos libertar das maldições do passado. Das maldições que estão no nosso corpo, no nosso DNA, que vem passando de geração em geração. Existe uma cultura de pecado. Existe o pecado hereditário. E existe doenças hereditárias. Tudo isso está ligado com a questão da libertação e perdoar para ser perdoado. (16) E quando jejuardes, Jesus tratou a questão de um tipo de oferta
a menor oferta, a oferta de esmola. O Senhor tratou da questão da oração, a oração em secreto. E agora o Senhor vai falar sobre o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Observe que, a princípio, o homem faz a esmola, estufa o seu peito, levanta o seu nariz, cheio de orgulho e soberba, e toca a trombeta, para que todos possam ver o quanto ele é forte, poderoso, rico e bonzinho, religioso. Mas o Senhor vai terminar este mesmo pecado da religiosidade, que quer aparecer, que quer fazer para o outro e não para Deus. Agora ele fica sem comer e beber, ele encolhe os ombros, faz cara de fome. O que está acontecendo? Estou jejuando. Observe que a religiosidade tem os seus dois lados. Uma se mostra com o peito estufado, nariz empinado, e ele quer chamar a atenção porque ele é poderoso, porque ele tem, porque ele faz, porque ele pega a primícia e o dízimo de Deus e dá para o pobre. Ele pega algo tão grande e precioso e faz de algo tão grande e precioso algo tão pequeno. Pega algo tão pequeno e faz como se aquilo fosse mudar o mundo. Dar migalha aos pobres. E agora aqui, ele se faz de fraco, debilitado, de coitado. A religiosidade, se nós não vigiarmos e orarmos, cairemos na lei e no cerimonial. A lei é perfeita, o cerimonial é lindo para mostrar para o outro. Mas o Senhor, Ele quer coisas em secreto. Ele quer a oferta sendo feita do jeito certo. Aquilo que é para ser feito aos olhos de todos, devemos fazer aos olhos de todos. Aquilo que a minha mão direita deve fazer e a minha esquerda não deve ver, em oculto. Devemos orar, e a oração começa com o secreto, não começa com a parte pública. Se você vem nesse lugar para orar e não ora na sua casa, tem algo errado. Porque a oração começa com o secreto. Começa sozinho, você e Deus em secreto. E o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Certa ocasião, o povo chega ao sacerdote e diz: Deus não está vendo a nossa oração e o nosso jejum? Por anos estamos orando e clamando nas esquinas e nas praças. Por anos estamos colocando as nossas vestes, vamos até a esquina e até a praça e clamamos em alta voz. Todos estão ouvindo. Deus não ouve? Estamos jejuando 2 vezes por semana. Deus não está vendo? O profeta vai consultar a Deus. E o profeta, ele traz a resposta de Deus. Por um acaso, quando vocês oraram e jejuaram, foi para mim? Ou foi para os homens? Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Unge a tua cabeça, óleo de alegria. Você não pode fazer nada para o Senhor em tristeza. Lava o teu rosto. Tem que ser limpo, com um coração puro, com a motivação correta. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, faz com alegria e lava o teu rosto. Para de decair o teu semblante, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai
que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Se coloque de pé. Que essa semana você possa colocar a sua melhor roupa. Que você coloque a sua melhor roupa, entre no seu quarto e fale com o Pai. Que você foque nas coisas do interior. Que você foque nas coisas ocultas. Que você foque no secreto com Deus. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, eu rogo, eu clamo a Ti, Senhor. Como tenho feito no secreto, meu Pai, por anos. Arranca, Senhor, a raiz da religiosidade. Senhor, que o meu coração não se apegue à opinião do outro. Senhor, que de forma nenhuma eu venha viver uma religiosidade, um cerimonial, em que busca somente os aplausos humanos. Senhor, que de forma nenhuma, meu Pai, eu seja bonito por fora, mas podre por dentro. Senhor, eu te peço, limpa o prato, limpa o copo por dentro. Senhor, como o Senhor instruiu os seus discípulos, e eu sendo um deles. Senhor, a cada dia eu me santifico mais. Senhor, me ensina a te agradar. Me ensina, Senhor, a fazer as pequenas coisas direito. Me ensina, Senhor, a buscar o oculto e o secreto. Senhor, a minha carne não gosta, meu Pai, do secreto. A minha carne não gosta de fazer as pequenas coisas do jeito certo. A minha carne, meu Pai, busca a sua própria glória, a glória humana. Senhor, a minha carne busca, meu Pai, a fama, o status. A minha carne luta, meu Pai, para que eu não ore e não jejue. Senhor, mas eu quero fazer estas coisas para o Senhor. Para o Senhor, meu Pai. Senhor, me ensina a entregar a oferta do jeito que te agrada. Como um princípio de gratidão e honra. Senhor, me ensina a orar em secreto. Me ensina, meu Pai, os tipos de oração. Mas, Senhor, que eu nunca deixe a oração do meu quarto em secreto. Senhor, me ensina a orar com gemidos inexprimíveis. Me ensina, meu Pai, a clamar, rogar, interceder. Me ensina, Senhor, a abençoar. Mas, Senhor, que eu nunca deixe o secreto do meu quarto. A intimidade com o Senhor. O maior prazer, Senhor meu, está em te ouvir no secreto, do que falar a tua palavra em público, do que trazer uma revelação. Senhor, me limpa, me purifica, me santifica. Santo é o Senhor, teu nome é santo. O Senhor é o meu Deus e o meu Pai. Senhor, que eu possa aqui, agora, neste lugar, me encontrar contigo nos céus, fazer a tua vontade, aqui na terra como no céu. Senhor, me dá o prazer das pequenas coisas, do jeito certo. Senhor, me dá o prazer no espírito, na alma e no corpo, para vencer a carne e te buscar em secreto. E jejuar, meu Pai, para ti e não para os outros. Senhor, nós queremos te adorar, te honrar nas pequenas coisas do jeito certo. Nós queremos, meu Pai, te adorar em espírito e em verdade. E que o nosso culto racional, meu Pai, que o nosso jejum não seja de forma nenhuma para atrair os olhares humanos. Senhor, recebe o nosso culto racional.
o nosso sacrifício vivo e as ofertas que trouxemos a Ti, meu Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, porque a Ti entregamos em espírito e em verdade. Vamos adorar o Senhor. Vamos bendizer o Seu nome.